Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é A Hora do Mal, de nome original Weapons, de 2025. Ele foi escrito e dirigido pelo Zach Cregger, o cara de Noites Brutais, e dá pra dizer que ele estrela Julia Garner, que esse ano também fez o filme do Lobisomem, e o Josh Brolin, que tá em todo tipo de blockbuster hoje em dia, mas que sempre será aqui o médico de Planeta Terror. Eu vi o trailer de Weapons no cinema quando eu fui assistir alguma outra coisa, e eu fiquei bem curioso, porque é do cara do Barbarian, o trailer não mostrava muita coisa e tinha uma premissa bem diferente, eu achei original. O Zach Cregger já tinha acertado com o Barbarian, que é um filme bem fora da casinha, dá pra dizer. Eu tô muito feliz que em Weapons ele conseguiu de novo. É um filme que tem uma trama original, que é contada de um jeito diferente e que também é um terror bem bizarro por si só. É meio engraçado, é meio absurdo às vezes, mas ele também é bizarro e tenso pelo suspense que ele constrói ali da trama. Acho que quanto menos falar sobre ele antes dos spoilers, melhor pra quem não assistiu ainda. Acho que basta dizer nessa introdução que é o tipo de filme que, enquanto eu tava assistindo, eu tava pensando, parece que foi feito sob medida, sabe? Porque ele tem muitos elementos de roteiro e de direção e tudo mais que eu gosto bastante e ouso dizer que foi um dos meus preferidos do ano até agora. Ao contrário de você, eu não vi o trailer. E, cara, que grata surpresa. Eu me amarrei, me diverti. Fiquei um pouco apavorada quando descobri que o filme tinha 2 horas e 10, mas nem percebi o tempo passar, passou muito rápido. Eu não desgrudei o olho da tela, fiquei super envolvida. Cara, eu amei. Antes da gente falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram A Hora do Mal, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Escolhe filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Vê o que a gente tá planejando pro futuro do canal aqui também. E apoia a gente, que é sempre bem importante, né? Então é isso e vamos pra trama. A Hora do Mal acontece em uma cidadezinha americana quando um dia a professora Justine Grand chega para dar aula e descobre a sala de aula praticamente vazia. Acontece que das 18 crianças na turma dela, 17 desapareceram. Elas só se levantaram de madrugada, abriram a porta de casa e saíram correndo noite adentro para ninguém nunca mais encontrar. Ninguém da cidadezinha sabe o que tá rolando, mas muitos dos pais dessas crianças desaparecidas acham que a Justine é culpada. E a Justine, que não quer ser tida como uma vilã pela comunidade, tenta investigar o que aconteceu. E eventualmente ela esbarra com Archer Graff, o pai de uma das crianças desaparecidas, que também tá fazendo a própria investigação. E daí começa a rolar muita coisa bizarra na cidade. Assim, o que dá pra falar desse filme que não seja um spoiler? Eu gosto muito da estrutura dele. Ele tem uma narração que amarra o filme, que aparece de vez em quando, acho que mais no começo e no final, que é uma criança contando, que parece até que faz uma piada, que começa com ela falando, isso foi uma história de verdade. Aí você já pensa que é o filme metendo um baseado em fatos, mas na real não, é só um narrador falando, ó, uma história que aconteceu na minha cidade, que ela foi acobertada e não sei o que, e faz parte da narrativa do filme. Eu até achei que o filme fosse usar essa coisa da criança contando uma história pra meio que fazer um narrador não muito confiável ali, pra gente poder duvidar do que tá acontecendo, mas ele nunca vai muito por esse lado. Talvez esteja implícito. Mas eu gosto muito que o começo, os primeiros 5 minutos desse filme, é um grande resumão do que a gente precisa saber pra trama começar. É um jeito criativo, assim, e bem visual também, né? Porque é a criança narrando todo o lance das crianças desaparecidas e basicamente tudo que você falou agora, com a gente vendo o que tá acontecendo ali, né, na direção. Então, basicamente, esse começo pula a parte chata da introdução básica de um filme de terror, estabelecendo os personagens na vida da cidadezinha e tudo mais, pra ir direto pro que importa. E é bom que a gente já conhece os personagens com a merda já estourada. Então você já vai entendendo ali. Eu gostei muito, é um filme extremamente dinâmico. É um roteiro que não é muito expositivo pra apresentar a personagem pra gente. A gente vai descobrindo quem eles são e qual é a personalidade deles por ações e por algumas conversas que eles têm ali no dia a dia. Eu gosto também que é uma trama bem original. Parece muito um tipo de filme de terror que parte de uma premissa, conceito, né? Ah, e se um dia a professora chegar no colégio e todas as crianças da turma dela específica ali desapareceram. E aí vai crescendo em cima disso, tá? Mas aí as crianças todas desapareceram, menos uma. Tem uma criança que sobrou. Qual é a dessa criança? Ah, e todas as crianças fugiram ao mesmo horário, às 2h17 da manhã. Por quê? E daí você vai criando essas dúvidas que vão gerando uma mitologia e um mistério maneiro ali no filme. Eu também
amo o tipo de roteiro desse filme, que ele é estruturado de um jeito que é dividido em capítulos. Cada capítulo é focado em um personagem diferente, seguindo o ponto de vista dele. E eu gosto muito desse tipo de história, que toda vez que muda o ponto de vista, a história meio que volta do início pra mostrar tudo o que aconteceu do ponto de vista daquele personagem. Então a gente vê muitas cenas mais de uma vez, mas de outro ponto de vista, com outro contexto, com outro ângulo. E a gente também vai vendo essas pequenas conexões, ou grandes conexões às vezes, entre as histórias que vão justificando tudo que acontece ali. Umas coisas pequenas que dá pra falar de exemplo. No começo, quando a gente tá no ponto de vista da protagonista, alguém vandaliza o carro dela, escreve bruxa em vermelho grande do lado. Depois, quando muda pro ponto de vista do personagem do Josh Brolin, a gente não vê ele pintando, mas a gente vê ele indo embora do trabalho dele numa construção com 2 latas de tinta vermelha no carro. Então fica meio óbvio que foi ele que pintou aquilo. E é legal porque é útil mais tarde no filme quando ele reconhece ela por causa do carro escrito bruxa. Quando a protagonista vai na lojinha no começo, e aí tem o Noia do lado de fora pedindo dinheiro pra ela, tu acha que é só um figurante, mas passa meia hora de filme e aí tem ponto de vista dele e ele vira um protagonista também, com uma parada completamente diferente que intercala ali. É muito bom. Eu amo esse tipo de roteiro. Cara, e é justamente pelo roteiro ser assim que o filme não fica cansativo em nenhum momento. Ele é muito dinâmico justamente porque as situações estão sempre mudando ali, apesar de serem as mesmas, com os mesmos 4 personagens, sei lá. E é legal, né? Porque ele sempre termina o ponto de vista de um personagem com alguma coisa bizarra, grandiosa acontecendo. E aí, quando começa o de outro, volta do começo. E você demora pra chegar naquilo, pra ver a resolução daquela situação. E você fica tenso por causa disso também. É um mistério muito bem construído. Eu gostei muito da direção do Zach Cregger também. Eu acho que ele soube misturar muito bem os vários tons diferentes que tem nesse filme. Tem muito humor que é feito exclusivamente na montagem. Aquele corte de opostos, né? Que a gente geralmente menciona aqui na trecheira, o corte de comédia. Corte de comédia. O policial falando que não vai beber, corta direto pra ele acordando de ressaca na cama da protagonista depois de ter bebido. Me pega toda vez. Mas ele também é um filme com muita técnica, umas cenas com planos longos e elaborados. Uma que eu gosto, que subverte bem o que a gente tá esperando, é a protagonista entrando na loja e a câmera tá sempre na frente dela. Cara, e ela vira muito corredor. Vira muito corredor e a gente vê desde o começo que tem uma mulher muito puta indo atrás dela na loja. A gente acha que vai ser uma das mães das crianças que tá indo atacar ela porque acha que ela é uma bruxa, mas no final é uma parada não relacionada. É a corna. É a corna que tá indo atacar ela. Então isso quebra nossa expectativa de um jeito curioso também, né? Tem uma cena de perseguição do policial seguindo outro personagem, que é meio que feita no ponto de vista da parte de dentro do carro ali, que é muito elaborada também, várias curvas nas ruas, coordenando o movimento do carro onde a câmera tá com o personagem que tá correndo a pé. É uma parada muito doida. E importante, as cenas de terror são muito tensas. O filme tem muita cena de pesadelo muito boa. A protagonista entrando na sala de aula com um monte de criança de cabeça baixa, meio cadavérica ali. O tempo todo tem esses sustos com essa figura de cara maquiado e cabelo laranja que a gente não sabe que porra é essa. Tipo, é o fofão que tá nesse filme, que é isso? Mas tá brotando o tempo todo ali, são sustos muito bem construídos. E o filme também não tem medo de ser surreal, cara. Eu tenho um pesadelo do Josh Brolin que ele vê uma metralhadora gigante flutuando no céu em cima da casa. Cara, e é uma cena muito maneira. Você fica completamente confuso ali, sem entender o que tá acontecendo, mas aí você pensa, Estados Unidos, né? Tem uma trilha sonora original, que é um horror synth meio conceito padrão, mas eu achei legal porque eles usam bastante música dos anos 70 e usam uma música do George Harrison e uma do Paul McCartney logo no começo do filme. Eu achei que eles fossem tentar zerar os 4 Beatles ali, mas ficou só nesses 2 mesmo. Eu achei meio mico, porque o Ringo Starr tem muita música boa, mas o John Lennon ninguém se importa mesmo. Deixa pro menino do Yesterday lá, Danny Boyle. Mas eu gostei muito, achei bonitinha a cena das crianças correndo na introdução do filme pra dentro da escuridão da noite, tocando Beware of Darkness, do George Harrison, né? Combina. Além do roteiro ser muito esperto, além de ter essas coisas de ponto de vista, nada disso funciona se os seus personagens forem ruins. E os personagens aqui são todos muito envolventes, cara. Você se importa com todos eles, até os mais quebrados possíveis. São personalidades interessantes de acompanhar. Os diálogos são muito bons, as atuações são todas muito boas, e o Zach Cregger é muito bom nessa caracterização sutil conforme a gente vai vendo os personagens investigando ali. Eu gostei muito da atuação do Josh Brolin. Ele faz o pai durão do menino do colégio que desapareceu, só que ao mesmo tempo ele é um personagem meio quebrado
e a atuação dele é muito boa. Tem uma cena de pesadelo que ele conversa com o filho desaparecido, que ele tá tentando explicar as emoções dele ali pro filho, e ele não consegue encontrar as palavras, ele não fala nada com nada. Então a gente entende por isso que ele é o pai durão emocionalmente distante, que não sabe lidar ali com o que tá acontecendo. E é um filme que é muito sobre isso também, como os personagens estão processando esse acontecimento bizarro à sua própria maneira. O Josh Brolin, ele quer arranjar um culpado pra situação, taca muita culpa em cima da professora, ele vai fazer a própria investigação, enquanto a professora, que também tá lidando com a situação, ela cria paranoias, ela começa a beber demais, e a gente vai vendo como ela vai lidando de um jeito diferente. E eu acho legal que nada nesse roteiro acontece sem motivo, né? A professora, ela tá tão emocionalmente abalada porque é estabelecido que ela se envolvia emocionalmente com as crianças, né? De um jeito que até o diretor fala, cara, você é uma professora, você tem que manter a distância. Mas ela gostava de ajudar as crianças pessoalmente também. E eu achei, no começo do filme, que esse lance dela ser má vista pela cidade fosse ser um empecilho maior na vida dela, na investigação dela, mas nunca é. Mas isso também é meio que justificado, né? Porque o policial amigo fala uma coisa... Você não tá sendo tão perseguida quanto você acha que é, porque a maioria das pessoas tá preocupada com o próprio filho que desapareceu e não ficar indo na tua casa te tacando pedra, tá ligado? Osvaldo, escreveram bruxa no carro dela em letras garrafais. A cidade tá inteira acusando ela. Eu não acho que ela não tem motivo pra não tá noiada, não. Eu acho que ela tem motivo, sim. O personagem do Josh Brolin faz uma investigação que eu achei... talvez a investigação mais coerente do filme todo, que ele tenta ver as gravações de segurança das casas que tinham pra descobrir pra onde que as crianças saíram correndo, tentar achar uma direção em comum. É uma parada que eu fiquei surpreso que a polícia não fez. Porque é um negócio meio básico, né? Se as crianças saíram todas correndo e você tem câmera de segurança, mas aí a gente entra em mais policiais aí no hall de piores policiais do mundo. Eu nem achei os policiais desse filme tão ruins não, na verdade, só pelo fato deles não ficarem perseguindo a protagonista sem motivo. Quando o Josh Brolin vai lá falar com o chefe de polícia fala, a gente tá fazendo o nosso trabalho, a gente investigou ela, a gente não encontrou nada que indique que ela é culpada. Mas também não estão investigando a rota das crianças, que é uma coisa meio básica. O que eu achei mais engraçado da investigação do Josh Brolin foi o Justin Long surpresa nesse filme. Não estava esperando e acho que cada dia mais Justin Long se encaminha para se tornar o nosso novo Nicolas Cage. Não, eu acho engraçado que já deve ser tipo o terceiro ou quarto vídeo da trecheira que a gente começa a ver e do nada o Justin Long aparece num papel minúsculo e não faz nada. É maravilhoso. Fascinante. Tem o personagem do policial amigo também, que tem uma subtrama muito longa e muito doida, mas o que dá pra dizer fora de spoilers é que fica muito implícito que ele é um ex-alcoólatra, ele sai pra encontrar a protagonista num bar no ponto de vista dela, a gente não sabe disso. Mas depois a gente vê no ponto de vista dele, a cena muda de contexto. A gente vê que ele teve um dia merda e aquele bar ali é uma tentação enorme, muda completamente o tom da cena. E cara, eventualmente, além desses três, tem mais uns 3 pontos de vista no filme, mas acho que pra falar mais a gente já tem que entrar na spoiler zone. Acho que a gente já até entregou alguma coisa a mais do que devia. Vamos reclamar, com certeza. É normal. Não, eu acho que a gente não entregou nada demais. Não, acho que não. You've just crossed over into the spoiler zone. O filme não esconde nem um pouco que tá acontecendo alguma coisa de errado na casa do garoto que sobrou da turma, né? No primeiro trecho do filme, quando a protagonista vai lá, o lugar tá todo fechado, com as janelas cobertas com um jornal, os pais do garoto parecem estar paralisados no sofá. Inclusive, logo nesse primeiro momento do filme, tem uma das cenas que eu achei mais tensas, que é quando ela tá dentro do carro, tá de tocaia na casa do garoto, mas ela dormiu e a gente vê a câmera indo pro lado, aí a porta abre e a mãe do cara sai em transe, segurando uma faca, não é de uma tesoura. Só que a câmera nunca acompanha ela, a câmera continua dentro do carro, ela começa a fazer coisas fora do carro que a gente não vê o que tá acontecendo ali. Até eventualmente ela entrar em cena e cortar um cabelo da protagonista e sair. E nesse momento que cortou o cabelo e levou o cabelo embora, você já associa a bruxaria, você já sabe que o filme vai por esse lado. Cara, mas eu acho que é tudo tão bizarro que mesmo o filme dando indício o tempo todo, nada fica muito óbvio. Daí tem a trama do policial e do Noia, que eu achei meio tragicômica, que o policial é germofóbico, como a gente percebe. A gente vê que ele tem uma paranoia justificada, né, nele lidando com o cara viciado, que ele acaba se espetando numa agulha do cara mais de uma vez ao longo do filme. Mas eventualmente isso acaba focando no Noia, que ele invade a casa bizarra da criança e descobre todas as crianças que desapareceram no porão da casa. Ele quer ir contar pra polícia, mas ele não consegue chegar na delegacia porque
o policial amigo ameaçou ele, tá com medo de ser denunciado por ter dado um tapão na cara do maluco e não deixa ele chegar perto da delegacia. Então é aquilo, nada é inútil nesse roteiro. E ainda tem uma sacada muito esperta, que é o Noia descobre que quem achar as crianças ganha $50 mil de recompensa. Então ele não tá desesperado pra ir na polícia porque ele é um bom cara, porque ele, eu quero salvar a cidade. Não, porque ele quer o dinheiro. E isso dá margem pra várias cenas tragicômicas também, pra muita coisa engraçada, dele falando com o policial amigo. Pô, cara, com licença, mas eu ainda posso ganhar o dinheiro depois de ter enfiado 5 agulhas na cara do maluco sem querer. Mas eu acho que essas cenas também são cenas de terror boas, né? Quando a gente tá no ponto de vista do Noia, ele tá escondido dentro da tenda dele, no meio da floresta, a gente não sabe quem tá chegando pelo lado de fora. A gente acha que é a ruiva maluca, né? É. E quando eles chegam na casa pra investigar, de novo é uma parada maneira, porque o policial entra lá, só que não tá no ponto de vista do policial, tá no ponto de vista do cara que tá dentro do carro. Então a gente fica esperando junto com ele, e aí a cena faz o corte seco pra tá de noite, ele tá na mesma situação esperando, porque o policial tá perdido lá na casa há muito tempo já. E basicamente a grande relevância desses dois personagens no final do filme é porque a bruxa precisava de capangas zumbificados pro ato final. É verdade, porque mais 5 minutos os dois protagonistas iam achar a casa sozinhos. Sim. E daí tem a bruxa que a gente tem que falar, é a figura ruiva que a gente vê dando susto na galera o tempo todo. Eu acho um visual simples, mas marcante e meio bizarro, que é essa velha com uma peruca, uma maquiagem muito carregada, maquiagem demais pra cara dela ali, usando sempre roupas muito coloridas e uma atitude muito extravagante. É a namorada do Long Legs. Eu acho legal que o vilão clássico de terror em Hollywood é gótico, todo vestido de preto, mas os vilões de hoje em dia, eles se vestem de colorido e são falsos amigos. Ela é apresentada como a tia da criança que sobreviveu, né, a criança que sobrou. A gente já sabe, desde a primeira vez que ela aparece, que ela é mal intencionada, porque ela tá em todos os jumpscares do filme, e você já imagina que seja uma bruxa por causa de todas as dicas, negócio de cabelo e tudo mais, né. Mas a cena que apresenta ela é muito engraçada, porque é um terror cômico dela entrando na casa do diretor, na cara de pau e fazendo uma bruxaria. Cara, e é muito bom porque o tom é na medida, porque ao mesmo tempo que ela tá sendo muito absurda, tudo que acontece ali é muito absurdo, ela tá numa leveza, numa tranquilidade ali, fazendo as coisas, e a cena vai indo pra um buraco de tragédia, de gente morta, gente possuída, gente sem cabeça, e ela tranquila. Cara, eu achei essa cena genial. A bruxa mesmo não tem um objetivo muito explícito. Claro que tem. Mais ou menos. Ela quer ficar nova. Eu não sei se ela quer ficar nova, porque exatamente como ela vai fazer isso? A gente descobre, eventualmente, quando vai no ponto de vista da criança que sobrou, que ela realmente é tia da criança, que ela tá com uma doença terminal, e ela tá enfeitiçando essas crianças todas numa tentativa de se curar. Rejuvenescer não, né? Porque ela já possuiu, 20 pessoas e continua velha. Mas ela, de fato, quando ela aparece pela primeira vez cronologicamente, ela tá corcunda, tá andando devagar, e depois que ela começa a possuir as pessoas, ela já parece mais vivaz. Mas nunca é explicada a relação, quanto mais gente ela possui, melhor ela fica. Porra, se ela possuiu 17 crianças e não funcionou, a próximo passo é maternidade, cara, é recém-nascido, porque realmente... Eu acho legal também a gente descobrir que a velha tá doente, porque meio que justifica a aparência exagerada dela, que é aquele tudo de maquiagem que ela coloca na cara é pra esconder a cara de doente. Então tem algum sentido ali também. Eu fiz isso hoje, eu nem tô doente. Mas o que o filme explica, na moral, de novo, só pelo visual, sem diálogo expositivo, é a bruxaria dela que dá o nome pro filme, né? Porque o nome em inglês é Armas. Esse nome só vai fazer sentido da metade pra frente, quando os personagens, o Josh Brolin e a Julia Garner, são atacados pelo diretor do colégio zumbificado, e o Josh Brolin vira e fala, caraca, ele tava parecendo uma arma. Oh, Mas é meio que isso, a bruxaria transforma as pessoas em zumbis que fazem tudo que a bruxa quer, e ela consegue, usando o cabelo, fazer o zumbi e atacar uma pessoa específica quase como se fosse uma arma teleguiada. A primeira vez que a gente vê isso é completamente fora de contexto, que é só o diretor com a cara toda cheia de sangue e os olhos bugalhados chegando do nada pra atacar a garota no meio da cena. E depois a gente vai explicando ali a situação. Aliás, o filme todo tem efeitos ótimos, né?
muito gore, muita cabeça aberta. A galera gosta muito de matar as outras explodindo cabeça. Mas meio que não é o foco do filme também, né? Não. Não é um filme sobre mortes mirabolantes. Mas as cenas que tem são boas. Porra, os pais pegando o garfo e enfiando na própria cara, achei babado. Não, essa acho que foi uma das cenas mais tensas do filme pra mim. E garfo é um negócio que não é muito afiado. Então você tem que fazer uma força, um ferimento grande ali. Deus que me defenda. O principal conceito do filme, né, a principal temática é essa bruxaria de zumbificar e controlar as pessoas. Tem até uma cena que o diretor tá vendo um documentário de Animal Planet na TV que fala sobre parasitas que dominam e tomam controle do corpo de formigas. É literal pro que tá acontecendo no filme. Mas aí a gente vê em mais de uma cena o processo que a bruxa faz, que ela pega um graveto, corta a própria mão, coloca sangue no graveto, coloca um fio de cabelo e consegue controlar a pessoa. Se quebrar o graveto, faz a pessoa virar alvo de zumbi. Se jogar na bacia d'água, acaba. A gente entende tudo isso sem a bruxa precisar explicar nada. Só no que ela tá fazendo ali. Onde que entra o objeto pessoal da pessoa? Ela pega o objeto pessoal e acho que ela coloca no graveto também. Porque o graveto do diretor tinha um lacinho que ela roubou dele. Mas e se a pessoa for calva? Imune. Olha só. Hoje os calvos venceram. Não, mas acho que só com o objeto dá pra fazer. Não, então, o objeto é pra você controlar a pessoa, mas pra você fazer ela virar um alvo, eles fazem só com o cabelo. E a natureza do graveto mágico também a gente vê só no visual, porque quando a bruxa chega na casa, ela tá levando uma arvorezinha, um bonsai gigante ali. O menino percebe que os gravetos mágicos vêm dessa árvore e ele tenta chegar nela no final pra fazer a própria bruxaria que ele aprendeu junto com a gente, vendo a bruxa fazendo. Isso eu achei muito bom. Não, muito foda, muito esperto. Eu só queria fazer uma observação que o conceito de bonsai gigante é muito contraditório. É porque é porque não tem o tamanho de uma árvore normal, mas também não tem o tamanho de um bonsai, é um intermediário. E eu acho que isso tudo cria uns ícones muito únicos desse filme, né? Que é sempre legal de ter um filme de terror que você reconhece com pouca coisa. Esse você consegue reconhecer com uma árvorezinha, com um graveto e com uma posição peculiar que os personagens gostam de correr. Com a mãozinha em triângulo e uma carinha de maluco, assim, correndo igual criança, né? Eu até achei engraçado porque em alguns ângulos parecia que eles estavam fazendo a corrida do Naruto. O roteiro também é bem amarradinho, não deixa muita ponta solta. A parte final, que é a maior parte do filme, que é o ponto de vista do menino, que volta desde o começo da história toda, acaba servindo pra amarrar muita coisa que a galera ia criticar nesse filme. Então, tipo, a identidade da tia, como que ninguém sabia que ela era bruxa ou maluca? E eles explicam, a gente não vê essa mulher há 15 anos, ela tá afastada da sua mãe, mas precisa de ajuda. Aí o porquê que esse menino não contou nada pra ninguém, porque senão a bruxa ia fazer os pais deles espetarem a cara com um garfo. É uma boa motivação. Como que ele enfeitiçou todas as crianças ao mesmo tempo? Porque ele pegou um desenho que todas elas tinham feito pra aula, então foi um jeito fácil de fazer isso. O que eu gosto também é que a primeira coisa que eu pensei quando começou a mostrar a casa bizarra do garoto foi: a polícia não investigou essa merda? Mas aí de fato tem um flashback que mostra que a polícia investigou, mas nesse dia a bruxa sabia que a polícia ia investigar, então ela fez o garoto arrumar tudo, tirou as crianças do porão. Então tem algum sentido, tem alguma justificativa. Pra mim a única ponta solta que tem no filme mesmo é a Corna, a mulher do policial que ataca a protagonista em uma cena e nunca mais aparece. Ela só queria liberar a raiva dela. Como geralmente acontece com esse tipo de roteiro de pontos de vista diferentes, no final todas as histórias se encontram. E eu gosto que os protagonistas são a professora e o Josh Brolin, né? Mas aí eles acabam sendo atacados pelo policial e o Noia zumbificados. Eles ficam só nisso, o resto da trama, enquanto o Alex, né, que é a criança que sobrou, resolve a trama toda sozinho. E a mitologia bizarra do filme vai continuar crescendo no final, né? Que a bruxa coloca um monte de círculo de sal na casa. O círculo de sal é uma área protegida por um zumbi. Se qualquer pessoa atravessar, ela entra automaticamente na mira do zumbi. É uma simplificação, que aí não precisa de cabelo. Uma mitologia muito única desse filme, muita coisa muito criativa aqui. E acho que o mais legal desse ato final é que ele também não tem medo de ser absurdo e meio estúpido, né? O final é muito engraçado pelo humor do exagero. E eu acho que o filme equilibra muito bem, porque ao mesmo tempo que tem muita bizarrice acontecendo, o ritual, aí a criança metendo um ritual satânico, sei lá, nas bruxas, que você fica, meu Deus, uma criança, né? Ao mesmo tempo tá o Noia agredindo o cara várias vezes, assim, é muito engraçado, cara. O Noia sempre levanta e sempre grita antes de atacar o Josh Brolin. Ele faz isso tantas vezes que chega a ser cômico. Não, mas não tão engraçado quanto
17 crianças correndo atrás da velha, numa cena muito longa de perseguição. Muito longa. Que por uma idosa doente, ela tá correndo bem à beça, inclusive. E são vários planos muito diferentes, assim, ela vai passando dentro de várias casas, e as famílias confusas, e passa a primeira velha, depois a manada de criança. Porque é isso, né? O Alex, ele faz uma feitiçaria com o cabelo da bruxa velha e faz as 17 crianças quererem matar a bruxa velha. E, cara, toda essa perseguição é dirigida igual comédia, sabe? Aqueles planos que é, tipo, de longe, a gente vê a bruxa correndo, aí dá um tempinho, vem 17 crianças correndo atrás dela. É muito idiota. Parece Papaléguas. Exatamente. E, cara, e termina com a cena mais gore do filme, que parece Dia dos Mortos do Jorge Romero, as crianças despedaçando a véia com as próprias mãos. Foi tão satisfatório aquilo, que eu achei uma boa vilã. Achei bons personagens, gostei muito. E o roteiro amarra direitinho, né? O Josh Brolin fica possuído no final, mas como ele fica possuído por pouco tempo, alguns minutinhos só, ele volta a si mesmo rápido. Os outros personagens que ficaram possuídos por dias, eles não voltaram a si mesmos, eles ficam em estado catatônico, e a última cena do filme deixa entender que eventualmente eles podem voltar. Cara, eu achei o jeito que isso é dito muito engraçado também, porque o filme termina num tom cínico, Aham. que é assim, agora já passou um ano, as crianças estão bem. Algumas até já falam, cara. Eu achei isso muito engraçado. Não, e eu acho que isso tá lá pra deixar implícito que quem tá contando o filme é o filho do Josh Brolin. Ele fala, algumas voltaram a falar, então sou eu, voltei a falar, tô te contando essa história aqui agora. Eu não sei se foi ele que narrou, talvez tenha sido o ator que faz o Alex que narrou, não sei. Talvez foi só uma criança contando uma lenda urbana da cidade, que foda-se É, também. foda-se. Eu amo filme que consegue misturar uma coisa absurdamente macabra, uma violência extrema. O que é mais violento do que 17 crianças matando uma véia na mão? E um humor muito bem colocado e engraçado, cara. Eu amo quando o filme consegue misturar tudo isso e te causar sensações diversas em intervalos de tempo muito pequenos. E eu assistiria um filme desse toda semana. A comparação que eu fiquei pensando é que esse é o filme que todo mundo achou que Long Legs seria. Total. E qual categoria você coloca, Cax? Sensacional. Pra mim é sensacional, possivelmente um clássico. É verdade. Você também não ia pôr a culpa da professora se fosse seu filho? Eu ia. É. Porra, só na turma dela, 17 crianças sumindo ao mesmo tempo? Eu, na verdade, colocaria mais culpa na criança que não desapareceu. Se todas as crianças tivessem desaparecido, todas as 18, a professora é culpada. Todas as crianças desapareceram, menos uma. Se a professora fosse a culpada, essa criança tinha desaparecido também. Ela deixou uma só pra... deixa esse menino aí. Isso aqui resta um de criança, porra?